Bem-vindos a mais um Apontamentos da Semana. Intimamente ligado ao tema da semana passada, Deus como Criador, está o seu papel como nosso Redentor. O pecado é tão destrutivo, tão letal, tão hostil para com o mundo criado, que só o próprio Criador poderia solucionar o problema. É por isso que o profeta Isaías expressa essa realidade ao dizer: o Senhor que te redime é o mesmo que te formou desde o ventre materno. Na sua infinita sabedoria, o Senhor tinha este plano desde a fundação do mundo. Após a queda, foi isso que Deus fez. Ele redimiu-nos através da pessoa de Jesus Cristo. Cristo suportou a ira de Deus contra o pecado e de modo a que nenhum de nós alguma vez a tenha de enfrentar. Isto é, em essência, o plano da salvação. É sobre este maravilhoso tema que hoje vamos tratar no nosso debate a três. Como já vem sendo habitual, contamos com a presença da doutora Vanessa Ferreira, a quem dou as boas-vindas, e também com o pastor Daniel Vicente, que tenho o prazer também de o cumprimentar e dizer que ele é sempre bem-vindo a este debate. Obrigado, prazer em mim também. Eu gostaria de, nesta sessão, começar exatamente pelo pastor Daniel Vicente. O pecado, de facto, é ofensivo a Deus, porque ele é contrário à sua própria natureza de amor. Podemos mesmo afirmar que Deus odeia o mal. Se assim é, como é que se podem conciliar no caráter de Deus estes dois conceitos ou sentimentos? O seu amor imensurável e o seu ódio pelo pecado. A Bíblia apresenta-nos que o ódio de Deus pelo pecado é precisamente pelo amor que Ele nos tem. Se nós olharmos para o mundo em que vivemos, nós vemos as consequências do pecado. Penso que nenhum de nós gosta de ver o sofrimento, gosta de ver a degeneração que ocorre num doente terminal, ninguém gosta de ver assassinatos, ninguém gosta de ver guerra, e tudo isso é consequência do pecado. Portanto, Deus tem um ódio a todas essas coisas, e Ele deseja efetivamente libertar-nos desses males. Foi por isso que Jesus veio, para que pudesse pôr fim a este estado, a esta situação. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer no versículo 18 que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, o ódio que é manifesto por Deus, a ira de Deus para com o pecado, é porque esse pecado impede que a verdade se manifeste. Por outro lado, o amor de Deus manifesta-se precisamente através da entrega do seu Filho, ou seja, da entrega de si mesmo, porque é na pessoa de Jesus que Deus está plenamente a tomar o lugar que era o daqueles que teriam de morrer por causa do seu pecado e de terem nascido num mundo pecaminoso onde a sua tendência é pecaminosa. Portanto, todo aquele que nele crê, ele deseja que não pereça, mas tenha a vida eterna, como diz João 3,16. Isso leva-nos, de facto, à cruz, não é? É na cruz que realmente Jesus paga essa fatura, não é? Que nos cabia a nós. E, Vanessa, qual a importância, de facto, que a cruz deve ter para cada ser humano? Deve ser de uma importância extrema. E porquê? Se nós pensarmos bem, Deus não nos ama porque Cristo morreu por nós. Há aqui um processo ao contrário. Ou seja,
Deus ama-nos de tal maneira e por nos amar de tal maneira, Ele faz algo que eu, sendo mãe, acho extraordinário, que é aceitar que o seu filho morra para me poder salvar a mim. É algo transcendente. Completamente. Portanto, nós darmos os nossos filhos em favor de alguém, e um alguém que não é um alguém bem comportado, não é um alguém muito certinho, não é um alguém que goste dele, não é um alguém que ande sempre atrás dele, que ande sempre, eu gosto muito de ti. Não. É um alguém que o ofende constantemente, é um alguém que o ignora, é um alguém que não quer saber para nada. E só aqui, nós como seres humanos, nós ignoramos quem nos ignora, como é óbvio. Não corremos atrás de quem não gosta de nós. E Deus é exatamente o contrário. Deus parece que corre às vezes mais atrás de quem se afasta dele do que seria suposto. E essa é a grande importância da cruz. Porque nós ofendemos tanto Deus, nós ofendemos com os nossos pecados, com tudo aquilo que nós fazemos, não é? Porque estamos constantemente a errar. E a cruz serviu, nem mais nem menos, para nos libertar desse mesmo pecado. Em Romanos 5:8, diz que Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, existe aqui uma prova extremamente grande do amor de Deus por nós. De facto, em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, mas principalmente no Antigo Testamento, em que Jesus não tinha vindo ainda, encontramos muitas afirmações, uma teologia, poderíamos dizer, da expiação, ou seja, da entrega no lugar de. Há um profeta, principalmente um profeta do Antigo Testamento, Isaías, que talvez seja o profeta do Antigo Testamento que melhor retrata esse padecimento, essa expiação de Jesus Cristo. Ele, no seu livro, afirma que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Como é que isto é possível? Jesus ter levado sobre ele todas as transgressões, todas as dores, todas as nossas enfermidades, se em cada dia há cristãos que morrem, há cristãos que perdem os seus entes queridos e tantos outros que adoecem. Será que a redenção que Jesus exerceu na cruz foi incompleta, pastor Daniel Vicente? Bom, há aqui uma tensão que se gera sempre e que nós vemos patente em toda a Bíblia, que é o já e o ainda não. Quando, e como foi mencionado, como acabaste de mencionar, na questão de que esta redenção, esta promessa de um Messias aparece logo após a queda, é verdade que eles tiveram a promessa de que o descendente, portanto, resolveria o problema, mas a situação era só uma promessa, não estava resolvida. Jesus resolveu a situação completamente na cruz. Ou seja, na cruz, Jesus deu o passaporte a todo aquele que crê para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Como dizíamos há pouco em João 3,16, e logo o versículo seguinte que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está claro que Jesus não veio morrer para dizer isto é muito mau, estão a ver, até Jesus teve que morrer e eu agora sou obrigado a amar-vos. Não é isso. Deus amou-nos antes desta situação. Agora, a situação só vai ficar resolvida totalmente, vamos lá, desde o ponto de vista visível da questão, quando efetivamente Deus fizer novas todas as coisas. E o livro do Apocalipse, no capítulo 21, diz-nos, então, no versículo 4, Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima.
e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Mas, entretanto, se nós tivéssemos que passar, efetivamente, aquilo que o nosso pecado e a realidade deste mundo de pecado representa, então, muitas vezes, nós teríamos de suar sangue, como Jesus teve de suar sangue no Getsemane. Jesus suou sangue para que nós não tenhamos que suar sangue. Jesus sentiu tremendamente essa separação do Pai, a qual nós ainda não sentimos ao ponto que Ele sentiu. Pela graça de Deus, na sua misericórdia e através do seu Espírito, Deus convence-nos do pecado e ajuda-nos a sentir tristeza pelo pecado, e ainda bem, mas ainda não é a mesma situação que Jesus sentiu, porque Jesus sentiu que poderia nunca mais ver o Pai, e isso para ele era alguma coisa, ele que tinha estado sempre com o Pai. Jesus sentiu tristeza pelo pecado, por um pecado que não era dele. Que não era dele. Que era uma tristeza porque ele estava que... numa condição que ele não tinha Exatamente. sequer escolhido. Exatamente. E que ele não tinha feito nada para ter que passar por isso. Porque foi uma injustiça tremenda. A morte de Cristo, desde o ponto de vista humano, foi a maior das injustiças, não é? Porque Jesus nunca pecou. O salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou. Ele não tinha que ter morrido, nem ter passado por nada daquilo que passou. Mas ele passou graças ao grande amor que tem por cada um de nós. Muito bem. Toda a Bíblia, de facto, fala sobre Jesus, desde o Gênesis, como o pastor Daniel Vicente aqui apontava há pouco. É prometido logo um Redentor no proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas, essencialmente, há 4 livros da Bíblia que falam muito sobre Jesus. Ou seja, são os 4 evangelhos que relatam toda a história de Jesus. No entanto, em todos esses evangelhos, todos eles se centram num aspecto muito particular da vida de Jesus. Dão maior relevo a uma determinada época da sua vida. Qual essa época e porquê é que os evangelistas se concentram nesse período da vida de Jesus? Há pouco tempo passámos pela época do Natal. E ao contrário que nós possamos imaginar que, porque digamos que está de forma generalizada o nascimento de Jesus e o Natal, e todos sabem o que é o nascimento de Jesus, e todos sabem o que é o Natal, não é esse o período que vem mais enfatizado nos 4 evangelhos. E mais, Marcos e João nem sequer mencionam o nascimento de Jesus. Apenas existem 2 capítulos que o fazem, nos 4 evangelhos. Aquilo que vem mais enfatizado também não é a vida de Jesus. Portanto, grande parte, se nós formos a ver, Jesus viveu 33 anos, não é? Portanto, distribuindo, digamos assim, os 4 evangelhos, não, mas digamos que, pegando um evangelho, se houvesse uma distribuição coerente de todos os episódios da vida de Jesus, acreditamos que a última semana não seria, digamos assim, a semana de maior relevo. E é. Essa é a semana, aquela última semana, a Santa Ceia e toda a morte de Jesus, e tudo o que envolvia a morte de Jesus, o julgamento e o Pedro negar e tudo e sua ressurreição, portanto, toda essa última parte vai à volta de 1/3 a quase metade dos 4 evangelhos. Impressionante, não é? É impressionante, e é impressionante porque o objetivo de Jesus vir cá à Terra não é pelo seu nascimento, não foi pela sua vida e pelos milagres que pôde fazer. A grande missão, e nós vemos isso ao longo da sua vida, que vai avisando os discípulos e vai preparando-os para aquilo que iria acontecer. A grande missão de Jesus era a sua morte. Foi por isso que ele cá veio. Portanto, como era a grande missão, como era o grande objetivo, porque foi um objetivo que não foi pensado em 2 ou 3 dias, digamos assim, não foi um objetivo que foi preparado ali numa semana antes, foi um objetivo preparado com algum tempo de antecedência, desde a criação que já estava pensado, desde a queda que já estava pensado, como mencionámos isso a semana passada. Então, este objetivo é vivamente mencionado e grandemente mencionado nos 4 evangelhos, porque assim pode realmente demonstrar
O grau de importância. Exatamente, e o que é que isso nos importava e o que é que isso deve hoje para nós, que significado deve ter para nós. Jesus nasceu para morrer, não é? Exatamente. Para morrer por cada um de nós, por isso o mais importante Era a sua morte. era a sua Porque se ele não morresse por cada um de nós, morreríamos nós. Não é mesmo? Não é? Queridos amigos, vimos hoje que Deus não está de maneira nenhuma zangado consigo. Ele está zangado com o pecado. Na raiz da redenção está o pecado. Se não houvesse pecado, não havia necessidade da redenção. Deus deseja que, se você e eu nos afastarmos do pecado e que aceitemos a dádiva da nova vida e da justiça que Jesus nos trouxe. Não é forçoso que qualquer um de nós se apegue ao pecado e tenha participar no seu destino. Mas só há um que nos pode socorrer. Como é dito pelo evangelista Lucas, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Querido amigo, querida amiga, que está connosco hoje, Deus manifestou a sua ira, mas também revelou a forma de escapar dela. O que espera para dizer hoje a Deus: Senhor, ajuda-me a aceitar o teu plano de redenção, para que o meu pecado seja coberto pelo teu sacrifício e muda em mim a tendência a ofender-te com a minha maldade. Despedimos-nos até para a semana com os votos de que Deus continue a sensibilizar o seu coração para compreender verdadeiramente o grande amor que Ele tem por si. Até lá.